Bom, nós estamos em Pirkei Avot, Mishnah 6, capítulo 6, Mishnah 6. Lá no final daquele comentário, vocês lembram que sobre ensino de Torá foi comentado de um texto de Davi, quando ele pediu para Joabe cometeu um engano, ou seja, o professor de Joabe havia cometido um engano, quando ele usou um tema da Torá para matar todos os de Amaleque, lembram disso? E ele usou a palavra Zahar, lembram disso? Zahar. E quando Davi pergunta para ele como foi aquele embate, aí ele fala que tinha deixado sobreviver somente as mulheres. E Davi se assustou, porque ele disse: nossa, o que você fez? Aí ele disse que ele fez de acordo com o texto da Torá, que mandava matar todos os varões de Amaleque. E a palavra que ele usou para varões, ele usou Zahar. E Davi suspirou e disse para ele: mas nós e os nossos sábios leem Zeher, certo? Zeher, ao invés de Zahar. E eu tinha escrito para vocês essa palavra. Eu acho que vale a pena. Cadê a lousa? Quero mostrar de novo. Que aquele dia eu havia comentado que eu não sabia ao certo se esta palavra ela estava usando o Raf ou se estava usando o Ret. Então eu quero mostrar para vocês. Tá dando para ver? Tá dando para ver? Essa é a escrita que Joabe entendeu. Zahar. Tá? Agora, o que vai mudar é que o hebraico, quando ele tem os indicativos vocálicos, ele vai usar isso daqui, o que está embaixo, nem esse Tzinho aqui. Se Joabe tivesse lido com a informação vocálica, ele não teria errado a tradição oral. Mas acontece que o hebraico não tem a indicação vocálica. Você tem que aprender como se fala sem a indicação vocálica. Então, se tivesse dessa forma, ele não teria errado, tá? Então eu vou apagar. Ó. Aqui está escrito Zahar, da forma que Joabe leu. E também está escrito Zeher, da forma que Davi leu. Tá vendo? É a mesma escrita. Só que um pronunciou Zahar e o outro, pelo ensino da tradição oral, a linhagem de interpretação dos sábios, interpretam nessa questão, nessa palavra do texto,
Essa mesma palavra eles interpretam, eles falam zeher, ao invés de zahar. Zeher e zahar. Para se ler zeher, seria com a indicação assim. Isso aqui seria a indicação. Mas o comentário aqui fala que o professor de Joabe deixou passar essa questão. E por uma questão de não seguir a interpretação dos sábios, quase levou o extermínio daquelas pessoas todas. Tá certo? Compreendeu? Ainda eles dizem o seguinte, posso apagar, né? Aqui significa lembrança, memória. Então, o que o Eterno estava dizendo no texto que Joabe citou, era que o Eterno estava dizendo que iria apagar a memória de Amaleque. E Joabe entendeu que o Eterno mandou matar, apagar os varões. Porque essa palavra, sem esses pontos aqui, ela é zahar, é varões. Ou seja, pessoa do sexo masculino, homens. Então o que ele fez? Matou todos os homens. E quando Davi soube, ele falou: nossa, o que você fez? Mas os nossos sábios, você não sabia que nós não lemos zahar, e sim zeher, ou seja, lembrança, memória. O que o Eterno deu ordem que iria fazer? Apagar a memória. Então ele cita essa questão para poder valorizar o estudo de Torá, o ensino de Torá, para mostrar que a Torá, ela deve ser estudada com a linha interpretativa dos sábios. Porque estes sábios não é apenas um homem sábio ou qualquer homem sábio de qualquer geração. Este sábio que está sendo dito são quem? São aqueles que ficaram responsabilizados em repassar às gerações o que? A Torá oral. A Torá oral que Deus entregou para quem? Para Moisés. Ele entregou duas Torot: a Torá oral e a Torá escrita. A Torá escrita é essa que vocês conhecem. Aí eu disse que o Rabino Roni Hadid, tinha falado o nome dele errado, eu falei Haddad. O Rabino Roni Hadid, agora falei certo? É Hadid, né? Quando ele disse que o filho dele, quando estava preocupado com essas coisas, havia perguntado sobre por que Torá escrita e Torá oral. O que ele fez para o filho? Alguém lembra que eu disse semana passada? Qual foi a historinha que eu contei? Alguém lembra? Da biblioteca. Ele levou o filho até a Yeshivá, que o pai, tinha estudado. Entrou na biblioteca e mostrou aquela multidão de livros que dava a volta em tudo. Ele disse: está vendo, meu filho? A Torá escrita é essa que está em cima da mesa, que você está vendo. Agora, tudo que você está vendo nas paredes aqui, tudo isso é a Torá oral. Então, a Torá oral, ela é comentários e mais comentários que explica o que é a Torá escrita, tá? Procura não esquecer isso, porque é bom para você e é bom para quem um dia te fizer uma pergunta, tá? Porque o povo sempre pergunta o que é que vocês estudam. O estudo de Torá, ele é o conhecimento da Torá
oral. Então é muita coisa para ser aprendido. Só que a linha interpretativa, Deus permitiu que aquela cadeia de homens sábios, eles receberam. Como aconteceu? Moisés recebeu a interpretação de Deus, tá? E ele passou para quem? Guardou para ele? Sabe como que seria corrigido uma ação dessa que nós citamos sobre Davi, que ele comentou com o Joabe? Porque logo em seguida, quando Moisés recebeu essa palavra, o Eterno ordenou que ele escrevesse aquela mesma palavra e entregasse. Então ele entregou a Josué, que foi o líder que o substituiu. Então quando ele entrega para Josué, ele explica o que são aquelas coisas. Isso é para justamente não correr o risco de que, imagina só, você fala assim, mãe, faz a mistura para mim amanhã. Ou então, só que esse amanhã, igual foi aqui, é coisa que aconteceu muito tempo lá na frente, tá? Nós estamos falando da época de Moisés, por exemplo, só que se passaram aí, para fazer conta redonda, 500 anos. Aí você vai falar, poxa, um errinho desse em 500 anos? Foi um errinho. Você fala, um errinho bobo. É para você entender que quando sai fora daquela linha interpretativa da Torá oral, você pode fazer uma desgraça e pode sair totalmente fora daquilo que o Eterno havia declarado. Para impedir algo assim, então o Eterno tinha falado que era para Moisés escrever, e ele então escreveu, e isso ficou registrado, e ele explicou para Josué, tá? O exemplo que eu estava dando aí, a filha fala, mãe, você pode fazer a comida para mim a semana que vem? E ele explica a receita, olha, eu quero que você faça desse jeito. Eu posso sair fora desse tema e mostrar coisas do nosso tempo atual. Imagina lá na minha casa, a avó pega lá e fala, olha, ela mandou fazer a comida hoje, já passou uma semana, hoje, aí ela faz, vamos usar a carne moída lá, que eu que tenho mania da carne moída de fazer bem sequinha, né? Então ferve e tira toda aquela água, dá uma tostadinha nela para depois fazer o que tem que fazer, né? Agora imagina, a avó tem um jeito dela, a Ivete tem o jeito dela, mas quando ela fala, faz para mim, e ela dá o jeito para fazer, não era para fazer do jeito que ela falou, mas imagina, a avó pega e fala, eu sou mãe dela, estou cansada de cozinhar, eu não vou saber fazer uma carne moída? E ela vai e faz uma carne moída do jeito que ela entende que é, tá? Ela vai então fazer o quê? Ela vai fazer a carne moída zahar, do jeito certo dela, mas o que a Ivete tinha pedido era zeher. A palavra é a mesma, a carne é a mesma, o fogão é o mesmo, o fogo é o mesmo, a panela é a mesma, a colher é a mesma, é tudo igualzinho. Só que na hora que ela chegar à noite cansada para querer comer a carne, ela vai falar, mãe, que carne é essa? Ué, você pediu para fazer carne moída. Experimenta. Mas eu não gosto de carne moída assim, com essa água, com esse caldo, com essa cor, com esse cheiro de carne, sei lá, o que mais. Não, eu seria um que não ia comer. Eu ia disfarçar, viu, vó? Eu ia disfarçar, falar, eu não estou com fome, não. Entendeu? Então, isso é essa questão. Quando se explica, né? Quer ver uma outra coisa? O engenheiro civil,
se forma na faculdade, quando ele vai lá, você que trabalhou com obras, você deve ter visto isso aos montes, naquelas construções. O engenheiro civil chega lá na obra, assim como o engenheiro agrônomo, que é igual não, um mexe com terra, o outro mexe com construção civil, mas igual são os fatos. Os peões da construção civil, os trabalhadores da construção civil, ele faz o concreto do jeito que ele está acostumado. Ele faz a armação, aquela coisa, do jeito que ele está acostumado, tá? Todo mundo já teve pedreiro em casa, né? Você pede para ele fazer uma coisa, você dá uma bobeadinha, você saiu 15 minutos. Na hora que você volta, não está do jeito que você pediu. Quer ver uma coisa que eles nunca fazem? Um banheiro, por exemplo, ou uma área externa. Todo mundo pede para que seja feita o nível, um pouco inclinado, para quê? Para que a água da chuva não fique ali empoçada. O que acontece com quase 100% das áreas que eles fazem? Fica água empoçada. E cozinha, e banheiro, que se você não puxar, a água fica lá até evaporar, ela não vai embora, tá? É uma coisa simples, mas não faz. É disso que estamos falando, coisas simples na interpretação. Semana passada a gente lembrou sobre Sadoc, que também naquele erro de interpretação, ele se desviou do ensino da linha interpretativa de Torá, e com isso deu origem a uma seita judaica chamada Saduceus. Então é preciso, o que eles estão tentando deixar claro para o estudante é que sempre deve se estudar com aquilo que foi passado pelo Eterno e foi passado de geração a geração, tá? Então, como ficou lá o texto? Se pegar, quem está com o livro aí, abre na primeira página, capítulo 1, verso 1 do Pirkei Avot. Pode abrir aí, Ivete. O que está escrito aí? Está dizendo que o Eterno trouxe a Torá a Moisés no Monte Sião. Isso, está vendo? Essa é a orientação, isso é uma sequência. Esse livro que estamos vendo, esse tratado aí de Pirkei Avot, você está sempre, em capítulos anteriores, você vê assim, fulano de tal disse, está sempre declarando o nome, desde lá do começo, está procurando colocar uma linha, para mostrar que primeiro começou com Moisés, que passou para os filhos para Arão, para os filhos de Arão, e depois para os anciãos, os homens, né? Os anciãos, depois aí vai passando de mão em mão. Então o que está tentando mostrar é como houve essa cadeia de pensamentos que foi passando de geração a geração, de pessoas a pessoas, tá? Tudo isso era guardado no coração, a pessoa conhecia na mente. Nós vimos um filme a semana passada da Rainha Vitória. A Rainha Vitória, quando ela recebeu a visita de como é que ele chama lá? O nome dele é Abdul, está na história isso, mas ele era da Índia, e naquela época a Grã-Bretanha, ou seja, a Inglaterra, governava sobre a Índia. E vou contar o filme. Então Abdul, quando chega para um evento, ele caiu nas graças da rainha e se tornou um amigo dela. Foi levar uma moeda.
Eu estou contando isso porque, num dado momento, que ele começa a falar as coisas, ela disse: nossa, você sabe tudo isso? Aí ele disse que sabia o Alcorão inteirinho, de cor. É assim, hoje você tem esse livro aí, mas esse livro é um pequeno tratado. Esse livro que você tem em mãos aí, esses 6 capítulos de Pirkei Avot, nós estamos vendo aqui. Eu perguntei: vocês lembram um comentáriozinho que nós demos semana passada? Vocês ficam quietos. Mas as pessoas que estudavam naquela época, eles não lembravam apenas das histórias, mas eles lembravam palavra por palavra. Do jeito que você está lendo, é o que eles tinham na cabeça, guardado. Só que isso é apenas um único, é um pedacinho do tratado. Eles, cada um daqueles, tinham que ter o conhecimento todinho, aqui ó, de cor, no coração, guardado. Porque todos esses volumes que nós declaramos aí, que o Rony Adid falou para o filho dele: olha aí, meu filho, tudo isso aqui que você está vendo é a Torá oral. Todos esses volumes de interpretações da Torá, eles guardavam na mente e no coração. É assim que é importante, tá? Tá vendo como hoje pra gente, a gente reclama ainda: não, isso é muito difícil. Mas nós temos o computador, que a gente abre aqui na página, a gente lê o comentário, não entendeu? A gente pode ir com o rabino na internet, pode discutir com outras pessoas, pode ler livros que falam sobre, ouvindo muitos outros comentários, e mesmo assim a gente fala: não entra na minha cabeça, não sei. Agora dá para valorizar que aqueles homens viveram a vida deles para ter a palavra do Eterno no coração, para não perder esta maravilha que é a palavra revelada de Deus. E por que esta palavra de Deus, ela não ficou perdida no tempo? Deus sabia que um dia, vou usar o mesmo tema lá que a gente falou há pouco, que um dia alguém iria ler Zahar, ou seja, iriam matar e tirar a Torá do povo judeu, como o cristianismo fez, de falar que a Bíblia é deles. Portanto, a interpretação não é da forma judaica, é da forma católica e afins, tá? Muitos padres falam assim: o cristianismo criou a Bíblia, tá? O que aconteceu? Eles pegaram aquilo que é a Torá, pegaram para eles, mas eles conseguiram fazer o que com aquela Torá que eles pegaram? Nada. Por quê? Porque eles não conseguem fazer a decodificação daquilo que está escrito. Como nós já vimos, estou praticamente repetindo tudo até agora, só para você entender que o livro, ele é codificado. A pessoa pega e está vendo simplesmente uma história de Adão e Eva, mas eles não sabem que este Adão e Eva criados, eles não tinham corpos físicos do jeito que nós conhecemos e achávamos que eles foram criados assim. O mundo físico, embora é difícil para a mente compreender isso, até o capítulo 6 de Gênesis, tudo ali que estava criado, não havia nada físico, era tudo num sentido ainda espiritual. Depois da queda, foi que aconteceu que eles ficaram, portanto, dentro de uma palavra. Se fosse explicar isso, sugeriria que vocês pudessem ler as primeiras páginas do livro A Cabalá e a Prática do Conhecimento Judaico. Aí explica tudo isso que eu estou falando, a forma como vai desmistificar aquilo que nós aprendemos um dia como cristãos, que o homem disse: a mulher que tu me deste me enganou,
A mulher fala, mas foi a serpente que me seduziu e deu o fruto para eu comer. Então, o lado místico, que é aquela parte que vai decodificar o que está escrito na história, vai mostrar que ali estava no Éden, ou seja, o jardim de Deus. A serpente estava ali, sim. Então ela tinha direito de poder fazer algo contra Deus? Aqui começa um grande erro, porque o grande erro que passou para o mundo inteiro é que a serpente, como sendo Satanás, o Satanás que se conhece do jeito cristão, evangélico e tantas outras vertentes, mostra que é um ser independente de Deus, que luta contra Deus, que ele também é um Deus que tem um reino paralelo. E esse reino paralelo vai fazer com que, se você não aceitar um Salvador e não seguir determinados padrões, você vai para o inferno, e o inferno está totalmente longe de Deus. Então aqui é uma base que dá história e coloca medo nas pessoas do mundo inteiro, em todas as gerações. Agora, a serpente, é dito ali também que ela recebeu uma punição. E a punição é que ela iria passar o resto da vida dela comendo pó, rastejando sobre a sua barriga, né? Sobre o seu ventre, para ficar do jeito que está lá. Aí, a questão que se traz pela Kabbalah é: quantos outros animais que vivem debaixo da terra, e tantos outros que já foram criados rastejando pelo chão e também comendo pó? Isso significa que eles também são amaldiçoados? Algumas perguntas interessantes demais, que você começa a pensar e começa a ver. A conclusão no final é que diz assim: a serpente não mentiu, porque a serpente falou para eles: se você comer, você será como um de nós, ou seja, você será como ele, como Deus. E quando Deus vem falando com eles depois, Deus fala assim: onde é que vocês estão? E a questão a gente vê na Bíblia aí como uma pergunta, mas não é uma pergunta, não é onde vocês estão como pergunta, mas olha onde vocês estão. É diferente, não é interrogação, é exclamação. Olha onde vocês estão. Vocês estão incorporados, ou seja, agora vocês estão presos no corpo. E aí eles olham para si e percebem-se nus. E eles têm medo, vergonha. E é onde Deus, então, aí que Deus coloca uma pele sobre eles, porque eles não tinham pele do jeito que se conhece até então. Outro erro crasso que acontece, e que os pastores usam a Torá para dizer que Deus criou sobre o que é de gênero, como é que fala lá? Quando fala do homossexual, de teoria, como é que eles falam? Não sei o que é de gênero. Como que é esse negócio? Entenderam o que eu quero dizer, né? Pois é. Aí, ideologia de gênero. Que é gênero masculino, feminino, tá? Você aprende lá, você fala alguma coisa, você fala: eu concordo com você, gênero, grau e número. Então, o que é gênero? Masculino, feminino, nesse sentido. Aí os pastores, os padres dizem lá: mas está escrito lá em Gênesis que Deus criou homem e mulher. Não é assim? E portanto eles falam: Deus não criou o homossexual. Só que a Torá informa que quando esse texto ele diz Deus criou homem e mulher, ou seja, o significado que Deus criou homem e mulher é que ele criou uma alma, um ser, e este ser, esta alma era andrógeno, ou seja, era grudado pelas costas. Numa frente era Adão
na outra frente era Eva. Ou seja, Eva estava grudada nas costas de Adão. E aí convencionou-se para todos que Deus fez cair um sono em Adão e tirou dele uma costela e fez a mulher. Não é assim? De uma forma, isso é história. Agora, a interpretação cabalística para essas coisas, segundo o Zohar conta, diz que Deus cerrou. Isso que estamos falando eram corpos que não são corpos do jeito que nós somos hoje, porque isso era antes que o mundo fosse físico. O mundo veio se tornar esse mundo físico, este universo físico, por causa do erro, sim, de Adão e Eva. Aí que entrou a fisicalidade da coisa. Antes disso, era um nível espiritual. Aí as pessoas não entendem, como nós estamos falando isso hoje, e ainda é difícil para as pessoas compreenderem. Tá? Então todo esse tipo de ensino, para você mergulhar num conhecimento judaico, numa linha de raciocínio que vai te conduzir a subir aquelas escadas que faz você subir aos patamares do eterno, você tem que seguir o ensino da tradição oral. Se afastando disso, você vai criar um monte de conceitos e vai cair nas armadilhas das histórias com E e não história com H. O que o povo vai ensinar seria história, tá? Para quem não conhece a nossa língua portuguesa, você tem duas palavras. Uma palavra história, que se escreve com H, H-I-S-T-O-R-I-A. E você tem uma outra palavra que é história, E-S-T-O-R-I-O, história. Mas como E, na hora que você fala, ele vira I. Então você fala história e o outro fala história. É igualzinho, a mesma palavra no som, só que na grafia ela é diferente. E se você falar, eu estou seguindo a história do meu povo, pois é, a história do teu povo, ou essa tradição religiosa, ela pode ser história com ES e não história com H-I-S. E vai te conduzir a uma coisa que o Eterno não fez. A Parashá Mishpatim, ela relata para a gente, que é a Parashá que a gente faz a leitura amanhã. Esta Parashá, ela introduz muitas leis. Ela introduz um conhecimento dos juízos, é isso que significa a palavra, e além disso, ela vai mostrar que agora a Torá, ela vai começar a ser vivida na prática, porque até então estava sendo declarado. Agora eles vão ter a oportunidade de começar a cumprir, colocar a mão na massa, executar. Por outro lado, esta Parashá, ela começa a trazer um ensino sobre reencarnação. E é um texto, um tipo de assunto em que você vai perguntar às pessoas, eles vão dizer, a Bíblia não fala de reencarnação. Mas nesta porção semanal da Torá, a forma como o Zohar traz o ensino, ele começa a explicar transmigração da alma, que não tem nada a ver com aquilo que o Espiritismo de Kardec trouxe ao povo. Porque quando fala hoje sobre reencarnação, ninguém sabe o que é o tema que o Eterno trabalhou na Parashá Mishpatim. Todo mundo vai pensar naquilo que Allan Kardec trouxe na linha espírita kardecista. E aí causa essa confusão, essa briga, esse discurso, que isso é do diabo, e que não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que. Olha a confusão. Por isso um dia você leu, o meu povo sofre porque falta conhecimento. E o que o Eterno
trouxe foi justamente conhecimento. Só que este conhecimento está codificado. Tá certo? Nossa, já é tudo isso? Sério? Tá certo o relógio aí? Então já é hora de parar. O que eu iria ler hoje então, aquilo que a gente trabalhou e falou, só para entender, está escrito assim, literalmente, no livro do Irving Bonny. Agora, para entender o que as palavras significam, é preciso conhecer a intenção do autor e o espírito com que redigiu o texto. Para isto, o judaísmo baseia-se na tradição oral, cujos mestres viveram neste espírito. Nossa fé não se baseou somente no texto escrito. Aí conta a historinha do rei Davi, sobre a palavra Zahar e Zeher. E aí vem a explicação. Devido ao descuido ou lapso do professor de Joabe, o destino de um povo podia ser colocado em perigo. Talvez o Todo-Poderoso, em sua infinita capacidade de prever o futuro, já quisesse nos alertar contra um erro deste tipo, quando disse a Moisés: escreve isto para lembrança no livro e leva-o aos ouvidos de Josué, pois extinguirei totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. Quando você escreve algo para que outros o leiam, pode ser mal interpretado. Aí é aqui que eu dei o exemplo da carne. Mãe, faz a carne moída para mim. Então, quando você diz algo para alguém fazer ou ler, você pode ser mal interpretado. Diga, explique, ensine aquele que tomará o seu lugar na próxima geração. No exemplo que eu dei sobre a carne, se ela no telefone falasse: mãe, você vai fazer assim, coloca a carne na panela, depois faz isso, faz aquilo, vai dando todos os passos. Então não interessa como a mãe sabe fazer, porque ela iria fazer do jeito que de fato recebeu, entendeu? É isso que nós estamos falando. Não tem como dar errado. Então diga, explique, ensine aquele que tomará o seu lugar na próxima geração. Da mesma forma, um aluno deve procurar o professor para estudar e deve ouvir atentamente com ouvidos e coração abertos, a fim de ser um elo em nossa corrente histórica ininterrupta de estudiosos responsáveis pela Torá. Tá? Agora, o item 3 que era para a gente comentar hoje, ele simplesmente vai dizer que literalmente em hebraico significa preparar os lábios. Segundo a interpretação de comentários antigos, o texto solicita que o aluno ponha em palavras e expresse claramente para seus próprios ouvidos escutarem tudo o que ele aprendeu de Torá. Não pense que, após ter entendido o significado transmitido pelo professor, você já domina o assunto. Não o domina mais do que ao reflexo da lua sobre um barril de água. Então, está acabando. Aqui, Shemuel, o sábio, disse a Rabi Yehudá: mente aguda, abre tua boca e lê, abre tua boca e estuda, que tudo permanecerá contigo e terás longa vida. Um pensamento que se vislumbra lucidamente no seu cérebro pode evaporar à noite. Ponha em palavras o que escutou e faça com que fique claro, definido e fácil de lembrar. Rabi Eliezer ben Yaakov tinha um aluno que estudava em silêncio. 3 anos mais tarde, ele não se lembrava de mais nada. Ao escutar o professor e depois falar a lição por seu turno, o saber de um aluno começa a se infiltrar em seu ser. E o Talmud conta que a sábia esposa de Rabi Meir, Berúria,
Certa vez viu um aluno estudando minuciosamente sua lição em silêncio. Falou-lhe então: não está escrito, ordenado em todos e firme? Se seu aluno for ordenado dentro de todos os seus membros, permanecerá firmemente teu, senão não permanecerá. Pois bem, aqui a gente pode encerrar, né? Porque eu falei bastante coisa hoje, e o que fica nessa questão da ordenação é justamente isso: aquilo que você aprende, como nós citamos semana passada. Aprendeu a Torá esse ano, o ano que vem você fala: já sei tudo, já li. Quantas pessoas no meio evangélico na nossa época se gabavam e falavam assim: eu leio a Bíblia todo ano. Aí ele fala: não, eu conheço a Bíblia inteira. Percebe que não é questão de conhecer a Bíblia inteira, não é questão de você saber falar, está escrito no Salmo 15 isso, e recitar ele inteirinho. Isso não é a sabedoria. A sabedoria é os mistérios que foram decodificados, que estão dentro daquele texto. Você vai enxergar a palavra, e é como se você estivesse olhando para elas, e você tem que ficar olhando. É como se cada palavra se tornasse uma porta, e você entrasse para dentro delas. Você vai mergulhar para dentro de um mundo que para você é totalmente desconhecido. Quem fica do lado de fora, vou dar um outro exemplo. Um dia, uma professora, na nossa época de psicologia, ela olha para os alunos e disse assim, apontando para a porta: o que vocês veem aqui? E aí todo mundo relata uma porta, ou você poderia até falar como que era o desenho dos veios daquela madeira, o que era aquela porta. Ela olha para a turma e fala assim: isso que vocês responderam, qualquer pessoa também vê. Vocês, como psicólogos, têm que enxergar aquilo que uma pessoa olhando não enxerga. Então você tem que olhar para uma pessoa e enxergar dentro dela. Porque bonito eu já sou. Você não precisa falar para mim que eu sou bonito. Eu já sei. E todo mundo olhando fala: olha, é verdade, que simpatia, né? Agora, quando você entra dentro de mim, você pode descobrir que eu sou maravilhoso. Aí você fala: é maravilhoso, mas tem muito fantasmas, tem quartos escuros, tem explosão, tem raiva, tem ira, tem ódio. E aí você não vai me achar tão bonito quanto eu sou, porque você começa a enxergar uma verdade. Por que cada um tem medo de olhar para dentro de si? Porque a gente começa a perceber que nós não somos aquela gracinha. Não é verdade? Por que fazer terapia dói? Porque a pessoa vai descobrir coisas que ela achava que ela não era. Tá bom? Lembra, avó, o dia que a gente estava tomando café ou almoçando, sei lá, a senhora foi falar da cachorrinha? Ainda falei: cuidado com o que a senhora vai falar, porque os veterinários dizem que o comportamento do cachorro é a cara do dono. Se ela começa a falar mal do cachorro, daquele jeito, o cachorro é assim. Falei: cuidado, porque a senhora vai estar falando da senhora mesmo. Aí, só que a pessoa não tem noção, começa a pensar nisso, sozinha ali, observando, e a senhora vai ver que a tua cadelinha, ela é a tua cara. E quando diz é a cara do pai, quando você diz é a cara do pai, geralmente não é como elogio, né? É a cara do pai, a gente sempre pega os defeitos, igualzinho o pai. Ou então, muitas vezes você fala: nossa, aquele fulano tem aquele jeito esperto de fazer as coisas. É o pai dele escrito. Por quê? Está indo no mesmo caminho, não é verdade?
Então esse tipo de coisas, você tem que olhar para a Torá e contar a historinha de Abraão. Até uma criança aprende na escolinha, ela vai falar em casa, mamãe, papai, hoje eu aprendi que tem um homem chamado Abraão, e ele ouviu a voz de Deus, e Deus falou para ele deixar aquela terra de Ur dos Caldeus, e seguir por um caminho que Deus iria mostrar para ele, e começa a contar a historinha. E aí você aprende nos estudos, nas variadas igrejas que existem, a história. Só que essa história, eles ensinam como uma história com H, mas acaba sendo história, porque são relatos de historinha, porque esconde a verdadeira tradição da interpretação judaica. Quando você começa a entender os mistérios, você começa, quando Jó ouve a resposta, até então ele falava, mas quando ele ouve aquela resposta de Deus, ele se inclina. O que ele faz? A partir do capítulo 38 de Jó, o que ele faz? Ele se inclina e diz assim: eu falei como um sábio? Ele diz: eu falei como um tolo. Antes eu te conhecia. Aí ele entende, de ouvir falar, as histórias quadradinhas, mas agora, te vendo, te tocando, te sentindo, percebendo como são as coisas, o mundo da imaginação como o mundo real, agora eu te conheço porque os meus olhos te veem. É diferente. É diferente entender Cantares capítulo 2, quando diz: beije-me ele com os beijos de sua boca. É diferente você entender que aqui está falando de dois apaixonados que se beijam. E muitos não estudam Cantares porque falam que é um livro sensual. Nas igrejas quase não se fala de Cantares. Mas quando você vem para a ligação mística da Torá, ela vai mostrar que beijo é esse. É justamente a história que nós falamos no começo sobre Adão e Eva. Tudo que aconteceu, você vai começar a descobrir um mundo totalmente diferente, porque até então era um mundo que ele não era senão espiritual, tá? Mas quando ocorre aquelas coisas, a alma vem e fica presa no corpo, muda, a parte cerebral altera, e o que a gente então herda a partir daí é essa medida de corpo que nós temos, o tipo de estrutura de cérebro que nós temos, e é por isso que o Eterno tem cobrado das pessoas hoje aumentar a consciência. A forma de você compreender um assunto é você entrar dentro e expandir, o expandir da consciência, que não é fácil. Nós somos educados para viver a mesmice do nosso dia a dia, tá certo? Se você sempre olhar para uma pessoa do jeito que você sempre olha, você nunca vai perceber nada. Ela vai estar sempre aquela pessoa para você. Mas se você educar os teus olhos, quando olhar para alguém, você olhar de uma forma completa, prestando atenção em detalhes, quando você bater o olho naquela pessoa, o olhar dela, você vai perceber que está diferente. O que te aflige? Gente, para acabar, viu? Eu falei que era para acabar, li, e agora juro para você, pela Torá, eu termino mesmo. Todo mundo conhece aquela mulher do mercadinho lá perto da gente, onde vocês também compram o pão, na parte da tarde, tá? Que de manhã é outra. Eu vou comprar pão todo dia? Não. Vou comprar coisas lá todo dia? Não. Mas às vezes que eu entro lá, eu olho para o rosto dela. E no rosto eu percebo o nariz, os olhos, o jeito do olhar, o semblante. Foi ontem que a gente foi lá, gente? Ou antes de ontem? Antes de ontem.
o dia do queijo, né? Enquanto eu pedi o queijo, você saiu para o corredor. Foi ontem. Quando eu pedi o pão e o queijo, eu olhei para ela e eu disse: o que está acontecendo com você? Ela: nada não. Eu disse: com essa cara? Eu falei: mas a minha cara está normal. E os teus olhos? Ela baixou a cabeça e disse assim: eu estava aqui pensando em umas coisas, não, é aquelas coisas, né? Está além. Se você está acostumado somente: oi, tudo bem, beleza aí, firmeza, você olha e vai passar batido. Infelizmente é assim que nós somos educados a andar com Deus. Chegou na igreja, senta, aí falando se é uma sinagoga, se é uma igreja evangélica, se é uma igreja católica, todo mundo aprendeu. Se é um espírita, ele aprendeu aquele ritual, é aquela mesmice. Chegou, você pode falar: olha, eu sei como que é. O pastor vai pegar o microfone, ou o padre vai falar tal coisa, ou o fulano vai fazer tal coisa. Agora ele vai fazer assim. Você se adianta, porque é aquela coisa batidinha, não é? Agora nós vamos ajoelhar, ou então vai ficar de pé, agora nós vamos cantar um louvor, agora vai fazer isso, agora vai fazer aquilo, ou agora vai abrir o rolo da Torá, agora vai ler. Agora, se você ficar simplesmente nisso, que é o que geralmente acontece, você ficou ali 2 horas, 1h30 ou 1 hora naquele culto, e ninguém saiu do lugar, ninguém trouxe nada para dentro. Mas tem uma coisa para que você percebe: nossa, você viu o carro daquele irmão? Você viu? Pintou o cabelo, olha. Você viu o brinco que ele está usando? Gente, que isso? E aquele anel? Cruzes. Olha, não tem 3 meses, ela já está de armação de óculos novo, de novo. Está tendo dinheiro para gastar, hein? As pessoas estão olhando sempre a mesmice, o corpo. E porque a gente olha só o corpo, nós não temos paciência para esperar a mudança nas pessoas. A Lu é testemunha. Um dia um pastor lá naquela época reuniu comigo lá naquela cozinha com a Lu de testemunha, e ele queria pedir para mim: Rafael, você precisa tomar uma postura, sabe, fulano de tal, tem acontecido isso, você não pode permitir. Queria que eu impedisse que a criança falasse alto, andasse pela igreja, fizesse isso e aquilo. Não, você tem que fazer alguma coisa. Disse: eu não vou fazer nada. Porque criança está dentro de um padrão de comportamento. Não adianta você querer que aquele toquinho fique sentado do teu lado 1h30, não vai conseguir, é impossível. E se você mandar o pai espancar aquela criança, também está errado, porque a criança não vai conseguir também ficar quietinha. Então tem certas coisas, você também não pode. Eu queria que eu não abraçasse ninguém mais. Se eu não abraçar ninguém mais após o culto, ou quando encontrar a pessoa, eu não serei eu mais. Não pode. Não pode abraçar, não pode não sei o que, não pode não sei o que, não pode. Então, gente, quando o Eterno fala, Ele está falando algo que é para você olhar para as letras, tá? Eu não lembro qual é o rabino. Se você leu aí, você me corrige. Tem um mestre, se eu não me engano, é o Abulaf, se eu não me engano, tá? Ele olhava para as letras em meditação, ele ficava olhando para elas, olhando, até que chegou um dia
que as letras começaram a falar e conversar com ele. É ele, não é? Agora você fala assim, nossa, ele ficou louco. Se tivesse um psiquiatra que ia falar, ele ficou olhando tanto, que a letra começou a falar. Nós dissemos que o cajado de Moisés falava, porque as letras que estavam escritas ali e gravadas ali os 72 nomes do Eterno, falava com ele. Ah, não sei como fazer tal coisa. Recebia a palavra. Mas olha o nível. Por isso que Moisés está num nível de profecia que não tem mais ninguém. Então, um nível de profecia único é para Moisés. Tá bom, agora, como diz Zé Fini, parei, porque dá vontade de ficar falando. Mas se eu ficasse falando, fizesse com que vocês hoje já alterassem e mudassem tudo, eu ia continuar falando, porque amanhã vocês já seriam pessoas diferentes. Mas esse pouco que nós já falamos, se você pensar, meditar e procurar entender essas coisas, você vai conseguir ser uma pessoa diferente. Não amanhã já, mas quem sabe daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, você vai entender que talvez a tua transformação começou hoje com essas palavras. Tá certo? Não lembro. Ah, sim. Quando ele estava escrevendo Tânia. Gente, você lê uma coisa dessa, não entra na nossa cabeça. O jeito de escrever. Você para num ponto ali e fala, e agora? Com que letra Noel Rosa escreveu? Com que roupa eu vou? Mas ele queria saber a escrita divina. Com que letra eu vou nessa? É bem diferente. Só para ilustrar isso que você está falando, lembra aí o começo do livro Vaikra, que é Levítico, que Moisés pede autorização para Deus, Deus fala para ele escrever Vaikra, e ele fala assim, nossa, eu não posso escrever isso. Desde quando chegar Levítico a gente fala isso. Mas aí ele fala, olha, eu te autorizo, Deus falou, eu te autorizo então escrever com um alif menor. Isso sim, eu autorizo. Quando a gente chegar em Vaikra, você vai relembrar essa história, tá? Então agora 3, 2, 1, 0.